Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus abençoe de maneira gloriosa. Queridos, eu quero aqui fazer menção da Santa Palavra. Eu queria chamar sua atenção à mensagem que tenho da parte de Deus. Eu queria que você redobrasse sua atenção, se possível, porque tem muitas pessoas que estão me ouvindo agora, sem sombra de dúvida, que certamente está se sacrificando muitas vezes pelos outros, e quando a gente se sacrifica pelos outros, a gente acha que está ajudando e às vezes está atrapalhando e não sabe. Por isso eu queria que você redobrasse sua atenção. 1 Samuel capítulo 13, versos de número 8, diz o título: Saul oferece sacrifício e é reprovado por Samuel. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Queridos irmãos, percebe que Samuel havia dado uma ordem a Saul, que preparasse o holocausto em Gilgal, mas que esperasse 7 dias, que ele, Samuel, que era o profeta daqueles dias, iria apresentar o próprio sacrifício. Até porque naqueles dias era permitido que apenas o profeta ou o sacerdote apresentasse, outro não podia, o que Saul não era, nem uma coisa nem outra, nem profeta nem sacerdote. Porém, completou-se os 7 dias que Samuel havia designado, só que não entrou o 8º dia ainda. Significa que ainda está em tempo, o prazo ainda não venceu, ainda Saul deveria esperar. Só que completou o 7º dia, Samuel não ter chegado, o povo começou a se retirar, e para fazer a vontade do povo, ou para agradar o povo, Saul vai e faz o que não deve. Saul pega e oferece o sacrifício, Saul pega e oferece o holocausto para agradar o povo, sacrificando pelo povo somente para agradá-lo, em vez de esperar conforme a ordem que ele havia recebido. Mas você vai perceber aqui que o fato de Saul ter oferecido o holocausto, o sacrifício, ele colocou tudo a perder, simplesmente por ele ter sacrificado pelo povo. E é o que está acontecendo com muita gente. Tem muitas pessoas que estão anulando o sacrifício de Cristo e se sacrificando pelos outros. Porque quando você se sacrifica pelos outros, significa que você está deixando de lado o sacrifício do Todo-Poderoso. Porque o sacrifício que Cristo fez por mim, fez por você e pelas pessoas pelas quais alguns estão se sacrificando. Muitas vezes ao pai, a mãe, o irmão, a irmã, não importa, o funcionário com o patrão, que fica se sacrificando um pelo outro. Quando as pessoas se sacrificam um pelo outro, você vai estar deixando de lado o sacrifício de Cristo. E quando a gente deixa de lado o sacrifício de Cristo e começa a sacrificar pelas pessoas, é como se aquele alguém que está se sacrificando por outro quisesse ocupar na vida das pessoas o lugar que Jesus deveria ocupar. E aí muitas vezes quando alguém começa a ocupar na vida de outra pessoa o lugar que Jesus é quem deveria ocupar, você vai estar impedindo que aquele alguém amadureça, vai estar impedindo que aquele alguém cresça, vai estar sendo um obstáculo na vida daquele alguém, vai estar sendo um problema na vida daquele alguém. Muitas vezes com alguém que se sacrifica por outro, esse alguém, somente pelo fato de estar se sacrificando por outro, você vai estar impedindo que aquele alguém valorize o sacrifício que Jesus fez por ele. Será que você que está me ouvindo não é uma dessas pessoas que está se sacrificando pelos outros? Repito, quando alguém se sacrifica por outro, independente de quem por quem, você vai estar ocupando o lugar de Jesus na vida deles. E quando você ocupa o lugar de Jesus na vida dos outros por estar se sacrificando por eles, é como se o sacrifício de Jesus por aquele alguém não representasse nada, porque aquele alguém não vai amadurecer. Aquele alguém, senhoras e senhores, por sua vez, não vai valorizar o sacrifício que Jesus fez por eles, porque tem alguém que está se sacrificando por ele. Em vez de deixar aquele alguém amadurecer,
para valorizar o sacrifício que na cruz Jesus fez por cada um de nós. Muitas vezes tem pai, tem mãe, avô, avó, não importa, que faz tudo pelo filho, pelo neto, não deixa amadurecer, não deixa aprender. Ei, você que faz isso, eu vou dizer aqui, você que faz isso, você acha que está ajudando, você está atrapalhando, você está sendo um problema na vida do neto, na vida do filho, da filha, do pai, da mãe, do irmão, da irmã, do patrão, de quem quer que seja. Se você está se sacrificando por alguém, você está sendo um problema na vida dessa pessoa. Você acha que está ajudando, mas na verdade você está sendo um problema e não percebe. A gente tem que deixar as pessoas amadurecer. A gente tem que deixar as pessoas valorizar o sacrifício de Cristo. A gente não pode ocupar na vida das pessoas o lugar que Jesus deveria ocupar. Quando a gente não deixa as pessoas amadurecer, valorizar o sacrifício de Cristo, você pensa que está contribuindo para o bem, mas aquele alguém vai se perder depois, mais cedo ou mais tarde, porque não está amadurecendo. É necessário que todos conheçam ou valorizem o sacrifício que Jesus fez na cruz por cada um de nós. E isso só é possível com as pancadas da vida, com o amadurecimento da vida. A gente não pode se sacrificar pelos outros. Ora, onde fica o sacrifício de Jesus? O sacrifício de Cristo não foi o bastante? O sacrifício de Cristo não foi o suficiente para a gente ter que se sacrificar pelos outros? Quando a gente se sacrifica pelos outros, você vai estar querendo ocupar na vida deles o lugar de Jesus Cristo. Você passa a ser um problema, acha que está ajudando, mas na verdade está sendo um problema e não uma solução. Se você não deixa alguém amadurecer, aprender com a vida, você está sendo um problema na vida desse alguém. Não importa quem seja. Saul está sacrificando pelos outros aqui, vai colocar tudo a perder, como eu vou te mostrar aqui. Samuel havia mandado que esperasse. Se tem alguém me ouvindo que está fazendo isso, ainda dá tempo você se arrepender e ensinar essa pessoa a valorizar o sacrifício que Cristo fez por ela, e não você está se sacrificando pelos outros. Porque se você está se sacrificando pelos outros, você está contribuindo para a perdição desse alguém e não para o amadurecimento. Você está contribuindo para a destruição e não para o bem desse alguém depois. Nós temos que ensinar, queridos irmãos, as pessoas valorizar o sacrifício de Jesus Cristo, não a gente se sacrificar pelos outros. Quando a gente se sacrifica pelos outros, vai estar ocupando na vida delas o lugar de Cristo. E o sacrifício de Jesus Cristo onde fica? O que significa o sacrifício de Jesus? Não foi o bastante? Não foi o suficiente para a gente ter que se sacrificar pelos outros? No versículo de número 10, mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinha nos dias aprazado ou combinado, e que os filisteus já se tinham juntado em Micma, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pela circunstância, ofereci o holocausto. Forçado pela circunstância, Saul usou isso como argumento. Saul não foi forçado por ninguém. Ele que não quis esperar Samuel, ele que quis sacrificar pelo povo, ele que quis trazer para si um fardo que não era dele, ele que quis colocar nos seus ombros uma cruz que não era dele, desobedecendo uma ordem que lhes foi dada, colocando tudo a perder, sendo um problema em vez de solução. Quando alguém se sacrifica por outro, você vai estar sendo um problema na vida desse alguém. Quando você se sacrifica pelos outros, em vez de você ajudar, você está atrapalhando. Quando você não deixa as pessoas amadurecer, aprender com a vida, você pode achar que está ajudando, mas o tempo vai mostrar que você não está ajudando coisa nenhuma. Estou falando quem está se sacrificando pelos outros. Você não está ajudando. Você está contribuindo para esse alguém se perder depois. E o tempo vai mostrar que Deus não está errado, que a mensagem não está errada. Aliás, eu já vi tanto isso, pessoas se sacrificar por outros, depois coloca tudo a perder. Foi exatamente o que aconteceu aqui. A ordem a Saul era que ele esperasse, mas ele disse, forçado pela circunstância. Ora, ninguém forçou Saul a nada. O que ele tinha que fazer era esperar. Isso que ele tinha que fazer, não sacrificar pelos outros.
Porque o fato dele se sacrificar aqui pelos outros, ou dele sacrificar pelos outros, olha a partir do versículo 13. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor teu Deus te ordenou. Veja que o fato de Saul não ter obedecido, Deus tirou o reino das mãos de Saul, entre outros erros que ele tinha cometido, mas esse foi um dos piores. Deus tirou o reino das mãos de Saul e colocou nas mãos de Davi. Por quê? Porque Saul não obedeceu conforme a ordem que Deus havia dado. Era para ele esperar Samuel para oferecer o sacrifício. Não era para ele sacrificar pelo povo. Não era para ele oferecer o holocausto para agradar o povo, para fazer a vontade do povo. Ele tinha que ter esperado. Mas agora que ele não esperou, ele ofereceu o sacrifício, sendo que a ordem era para que ele não oferecesse. Veja, Deus tirou o reino das mãos dele, e o fato dele desobedecer, não só Saul perdeu, como o povo também, porque ninguém foi abençoado, porque o sacrifício foi feito por alguém que estava debaixo de desobediência, desobedeceu o modo que lhe foi dado, ou seja, ele colocou tudo a perder, perdeu Saul e perdeu o povo, porque ele sacrificou pelo povo. Então, se você que está me ouvindo, repita, espero que não. Se você que me ouve agora é alguém que está se sacrificando por quem quer que seja, cuidado, você pode colocar tudo a perder depois. Se você está se sacrificando por quem quer que seja, você está anulando o sacrifício de Cristo na vida daquele alguém. Se você está se sacrificando por quem quer que seja, você vai estar ocupando o lugar de Jesus Cristo na vida desse alguém. Você pode até achar que está ajudando, mas na verdade quem está se sacrificando por outros, você está sendo um problema na vida das pessoas em vez de solução. Então não fique se sacrificando por ninguém. Pelo contrário, ensine as pessoas a valorizar o sacrifício de Cristo. Não fique fazendo tudo por eles, levando tudo nas mãos, sendo escravo, escrava, fazendo tudo o que as pessoas querem, se sacrificando por eles. Porque quando a gente se sacrifica pelos outros, a verdade é que vai estar anulando o sacrifício. Ah, pastor, é porque tem alguém que está doente. Eu não estou falando disso. Eu estou falando das pessoas que fazem tudo por outro, fica se sacrificando pelas pessoas. Quando você se sacrifica pelos outros, você está anulando o sacrifício de Cristo. Quando você se sacrifica pelos outros, você está ocupando na vida delas o lugar de Jesus. Você pode até pensar que está ajudando, que está fazendo bem, mas na verdade você está contribuindo para a perdição desse alguém. Você está contribuindo para esse alguém se perder depois e acha que está ajudando. Então finalizo essa mensagem com uma indagação ou com uma pergunta. Será que muitas pessoas, eu estou dizendo muitas, não todas, muitos que estão me ouvindo agora, será que você realmente está ajudando as pessoas? Ou será que você está contribuindo para a perdição delas depois e acha que está ajudando? Pense nisso. Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Forte abraço. Boa reflexão. Até a próxima no nome de Jesus.